ele afeta o trabalho, o convívio social e a família. Estamos falando do alcoolismo, uma doença que atinge quase 6 milhões de brasileiros. Como é possível se tratar e conseguir uma mudança de hábito e também de vida? Veja na reportagem de Bruna Frenner e Rubens Nogas como funciona o trabalho do grupo de Alcoólicos Anônimos aqui em Itajaí. A história desse homem, que não quer ser identificado, é a mesma que se repete com milhares de homens e mulheres de todo o mundo. Ele chegou ao fundo do poço por causa da bebida. Na verdade, eu fui abordado uns 6 meses antes de conhecer a Irmandade. Se eu não queria conhecer, a pessoa que me fez a abordagem achou que eu estava bebendo muito. Eu, como um alcoólatra, eu disse que não, que eu tinha domínio, que estava tudo sob controle. Mas, na realidade, eu já tinha parado de trabalhar para beber. Inconscientemente, eu não sabia, foi aquilo um ato inconsciente até, porque eu parei de trabalhar para tirar umas férias. As minhas férias eram para beber. E eu bebi 8 meses ainda, a minha vida. Em Itajaí, existe cerca de 5 pontos de Alcoólicos Anônimos, onde são desenvolvidos trabalhos que ajudam a transformar a vida dos dependentes do álcool. Este é o escritório onde se encontra o grupo Humildade, no bairro São João. Alcoólicos Anônimos tem por objetivo único transmitir a mensagem do álcool, ao alcoólico que ainda sofre, e manter principalmente a recuperação do alcoólico. Então nos mantermos sóbrios e ajudar outro alcoólico a alcançar a sobriedade. Esse é o serviço básico da nossa Irmandade. A partir do momento que a pessoa decide entrar por essa porta, a vida começa a ser transformada. E então, passa a fazer parte da Irmandade, que é como são chamados os membros do Alcoólicos Anônimos. E para ser membro do AA, basta ter um desejo: parar de beber. A reunião é basicamente troca de experiência dos membros, o que viveram no alcoolismo e como têm vivenciado a recuperação no dia a dia. Este advogado, que estuda o alcoolismo e dá palestras sobre o tema, afirma que a sociedade não encara o assunto como uma doença. Se o doente não quiser, ninguém faz ele parar de beber. Ele tem que aceitar. Mediante essa aceitação, ele vai encontrar outras pessoas com a mesma doença, e dali vai tirar a experiência e vai praticar o programa sugerido em Alcoólicos Anônimos. O nosso exemplo na matéria já está há cerca de 10 anos sem ingerir bebida alcoólica e continua frequentando o AA. Eu achava que me conhecia, só que eu vim me conhecer realmente depois que eu conheci o programa de Alcoólicos Anônimos. Eu cheguei aqui sem fé, desacreditado de Deus, mesmo tendo passado por várias religiões. Eu hoje não tenho religião, mas tenho uma fé irrefutável, vamos dizer, uma fé que não tenho a mínima dúvida da minha fé, E eu venho um programa diário, que é um programa do só por hoje, que a gente diz, procurando ser uma pessoa melhor para mim mesmo. Automaticamente eu vou ser uma pessoa melhor para você, vou ser uma pessoa melhor para minha família, para todo mundo, O AA do bairro São João, que nós acabamos de exibir na reportagem, fica na rua Pedro Rangel, número 154, ao lado da Igreja do São João. E as reuniões acontecem todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 8 horas da noite. A participação é gratuita. E agora vamos comentar este assunto com Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. Realmente falta as pessoas encararem esse problema como uma doença mesmo, Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. De fato, eu acho que quem tem que encarar como doença é a pessoa que é dependente, não só do álcool, mas como de qualquer droga. E especificamente falando sobre o álcool, é uma doença que infelizmente está inserida na nossa sociedade e que nós temos o hábito de aceitar isso com extrema facilidade. É bonito a gente ver uma pessoa alcoolizada, bêbada, a gente acha graça, acha interessante, tira sarro, enfim. Mas ninguém consegue ver isso como, de uma forma geral, como uma doença, como algo que pode ser tratado. E o princípio básico do tratamento é a força de vontade. É você que está aí, você que é dependente, que você tenha vontade de parar. Não só com álcool, como qualquer vício. O princípio é esse. Não adianta a
pessoas forçarem você a fazer alguma coisa que você não quer. A cura está dentro de você. Só para vocês terem uma ideia, nós estávamos mostrando aí esse pessoal que faz um trabalho maravilhoso, os Alcoólicos Anônimos. É um trabalho há muito tempo, já trabalha fazendo a recuperação de pessoas. Cada dia é um dia, a pessoa vive, é mais um dia na vida sem beber, ninguém deixa de ser dependente de nada, a gente simplesmente se acostuma. Só para vocês terem uma ideia, 52% da população brasileira bebe pelo menos uma vez por ano. 11% bebem todos os dias. 28% vão beber de 1 a 4 vezes por semana. E um detalhe, 78%, preste bem atenção, 78% dos jovens brasileiros bebem regularmente. E jovens aí vamos botar até a faixa dos 32 anos, mais ou menos, né? Para ficar bom aqui para a Lu, né? E detalhe, 19% deles já são dependentes. Agora, o que chama a atenção, 54% desses jovens têm idade entre 12 e 17 anos. Ou seja, aqui no Brasil, a facilidade para se conseguir bebida alcoólica, uma droga lícita, é a coisa mais fácil do mundo. Já vimos vários programas de televisão mostrando as facilidades para se conseguir a droga. As pessoas que vendem não têm aquele senso crítico de não vender a quem não apresentar uma carteira de identidade que comprove maioridade. Um outro fator, nós temos o hábito, a família adquiriu a bebida alcoólica como sendo algo normal. Os pais muitas vezes saem com os filhos menor de idade e fazem prazer, têm satisfação de ver o filho bebendo junto com eles. Isso é muito comum acontecer. Eu acho que nós temos que mudar esse conceito, encarar como doença realmente, que é um problema, e as famílias voltarem a ter um outro tipo de conceito com relação à bebida. Nós muitas vezes maquiamos isso, o filho chega chapadão em casa, tomou todas, a gente, tomou um porre, meu filho tomou um porre, chegou doidão, chegou bêbado, passou mal a manhã inteira, quer dizer, começar a reavaliar esses valores, esses conceitos familiares e ver que muitas vezes você, pai, você, mãe, você pode, de uma forma indireta, estar levando o seu filho para esse caminho, o caminho do alcoolismo, e que muitas vezes é um caminho sem volta. É verdade, tá certo? E você em casa deixe de ser o exemplo, muitas vezes, para o seu filho também, né? Pois é, e esse número é impressionante, 78% dos jovens bebem regularmente, né? Tá aí é importante, a gente até comentava aqui nos bastidores, projetos como o do vereador Carlos Eli, que quer proibir o consumo aí em vias e praças públicas de Itajaí, né? Isso já ajudaria a diminuir, pelo menos, um pouco essa estatística. Com certeza, porque hoje, quando se fala em praças públicas, em locais públicos, Balneário Camboriú, aqui em Itajaí, quando você vê pessoas consumindo, isso não é andarilho. Com certeza, se você vê com uma garrafa de vodka, se você vê com aquelas garrafas de refrigerante, um grupo, né, sentado bebendo, você pode chegar ali. Se tiver 1 ou 2 maior de idade, perfeito. O resto, a maioria é menor e eles acham a cada dia mais bonito. Parece que é bonito o jovem com 14, 15 anos, tomar o primeiro porre da vida dele, passar mal, vomitar, enfim. Parece que é legal. E aí, depois da primeira vez, tem a segunda, enfim. Os pais, muitas vezes, eu costumo falar, os pais, muitas vezes, não sabem o que o filho está fazendo na rua. É muito importante o acompanhamento. Tem algumas coisas que você pode observar no seu filho quando ele chega em casa, para saber se ele bebeu, o próprio cheiro. A gurizada costuma tomar vodka, porque a vodka, tradicionalmente, segundo informações, ela não deixa o cheiro da bebida. Então, eles usam a vodka com essa característica. Mas você consegue observar no comportamento, na parte do equilíbrio, nos olhos do seu filho. Enfim, tentar acompanhar mais de perto para que seu filho, amanhã ou depois, não venha passar por situações como essas que nós vimos, né? Ter que ficar a vida inteira, né, sendo acompanhado para poder não ter recaída. Porque é uma doença realmente que, infelizmente, a dependência é para toda a vida. A gente se livra dela por um período, mas a qualquer momento que você vacila, você volta para esse caminho e muitas vezes é um caminho sem volta. É verdade, Lacerda. Muito obrigada pelos seus comentários, por esses dados que você trouxe aí para agregar aqui. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã, Luciano. Até amanhã você que está em casa. Bom, e você vai ver no próximo bloco, no Dia Internacional da Síndrome de Down, como vivem os portadores da doença e como funciona o trabalho de uma associação de Balneário Camboriú que atende esses pacientes. O MCA Notícias vai para um rápido intervalo e já volta.